Alô amigos, estamos de volta aqui com o nosso Politicando para a gente encerrar essa semana, uma semana muito agitada, que nós tivemos brigas homéricas, né, dos bastidores da política do Tocantins estão pegando fogo. Isso aí já é classe política antevendo as eleições municipais de 2020. Para o cidadão comum, normal, essa eleição vai começar somente em agosto do ano que vem. Mas para jornalistas de política, para os políticos e operadores da política em geral, estamos em plena campanha municipal. Então a coisa vai pegar daqui para frente, vocês acompanham aí na coluna do CT e aqui no nosso Politicando. E para encerrar a semana, vamos trazer 3 assuntos. O primeiro é o ex-senador Ataídes Oliveira, presidente do PSDB do Tocantins, que me disse que se Deus permitir, se Deus quiser, ele vai ser candidato a prefeito de Palmas. Na verdade, a frase foi bem outra. Ele só não é candidato a prefeito de Palmas se Deus não permitir. Isso ele me disse. Outro tema, novamente, para a gente encerrar a semana com ele, a questão da briga da prefeita Cíntia Ribeiro com a Câmara Municipal. Eu conversei com o vereador Milton Neres, que está em Goiânia, não participou da sessão dessa quinta-feira, e ele falou algumas coisas bastante fortes para mim, e eu vou falar alguma coisa aqui para vocês. E por fim, a questão daquele processo que envolve a deputada federal Dulce Miranda. Teve um julgado do Tribunal Superior Eleitoral, o primeiro julgamento de um caso de recursos para campanhas femininas que foram repassados para homens, e teve cassação de vereador e vereadora lá no Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Vamos começar sobre o ex-senador Ataídes Oliveira. Eu conversei com ele pelo WhatsApp, ele tem postado algumas coisas sobre Palmas, e eu tenho ouvido alguns comentários de amigos do Ataídes de que ele tem muita vontade de ser candidato a prefeito de Palmas, e eu conversei com ele e ele foi taxativo. Ele diz o seguinte, que só se Deus não permitir. Se Deus permitir, ele é candidato a prefeito de Palmas. Diz que está terminando os projetos pessoais e vai começar então a se dedicar 100% para a política a partir de então. Eu perguntei para ele sobre a questão de um detalhe muito importante, né? Que ele é do mesmo partido da prefeita Cíntia Ribeiro, que é candidatíssima à reeleição. Ele falou o seguinte: olha, isso é irrelevante, com o caminhar das carroças as abóboras vão se acomodando. Essa foi a frase dele, minimizando essa situação, mas que não é uma situação tão simples. Eu já disse em outras oportunidades na verdade é o seguinte, eu já conversei com o presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, conversei com ele por telefone rapidamente, uns 2 meses aí, e ele me disse que a candidatura da Cíntia, a reeleição da Cíntia em Palmas é prioridade para o PSDB. Tem gente que diz que a Cíntia estaria sendo convidada pela professora Dorinha para ir para o Democratas. Não tem nada oficial, não tem nada de confirmado nisso. A prefeita não dá sinalização de que quer mudar de partido. No entanto, na entrevista à distância que eu fiz com o secretário de governo Carlos Braga, o Carlos Braga naquela entrevista ele já disse que o primeiro problema, que é a questão que a Cíntia tem que resolver, é essa definição partidária. Ela precisa se decidir, né? Não dá para você comprometer todo um grupo e de repente lá na frente ela não ter o comando do partido. Então vamos estar acompanhando, porque essa história vai ter muitos capítulos daqui para frente. É uma história que vai se intensificar, correto? Bom, outro tempo para a gente encerrar a semana com ele, falamos a semana inteira, desde o final da semana passada é o tema que está tomando conta dos debates, que é a questão da briga da prefeita Cíntia Ribeiro com a Câmara de Palmas. Eu conversei com o vereador Milton Neres, se disse muito decepcionado com a prefeita, disse que acreditou muito, ele disse que superdimensionou a capacidade de liderança da Cíntia, e segundo ele, a Cíntia mostrou nesse episódio que chamou de machista, que não tem preparo para ser líder. Ele disse que via na Cíntia uma Débora, né? Aquela juíza e profetisa do povo de Israel, que liderou o povo de Israel lá no Velho Testamento, e ele disse que ela não tem nada de Débora, disse que ela é uma pessoa mimada,
e que quando contrariada apela, que foi o caso que aconteceu com ele. Ele diz que está acostumado a outro nível de liderança, e citou até o marido da prefeita, o senador João Ribeiro, falecido em 2013, citou o Raul Filho e o próprio ex-governador Marcelo Miranda, porque para eles são exemplos de líderes, que são grandes líderes, e ela, segundo ele, não está à altura dessa liderança. Ele disse que não vem com revanchismo, não vai fazer oposição pela oposição a Cíntia de qualquer jeito, de forma alguma, mas disse que vai conversar sobre o posicionamento dele, primeiro com os companheiros de Câmara, com os vereadores colegas dele, depois com seu partido, tanto em Palmas como no Diretório Regional, e também com o governador Mauro Carlessi. Essas foram as informações. O Milton Neves está em Goiânia, acompanhando o pai que está em tratamento de saúde. E durante a semana ele deve estar de volta aí, vai se manifestar, e nós vamos estar trazendo aqui para vocês. E para a gente encerrar, aquela história daquela representação da Procuradoria Regional Eleitoral contra a deputada federal Dulce Miranda. Por quê? Para vocês entenderem. A Dulce recebeu recursos da cota feminina e passou parte desses recursos para candidatos a deputado estadual, como Jair Farias, por exemplo. O Ministério Público Eleitoral entendeu que isso não é legal, que esse dinheiro da cota feminina só podia ser usado em campanhas femininas, e entrou com ação contra ela, querendo aí a cassação dela, a cassação de diploma dela, etc. Bom, o que aconteceu? Teve um julgamento ontem no Tribunal Superior Eleitoral, foi o primeiro julgamento de um caso desse tipo, e o Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato de uma vereadora e de um vereador de Rosário do Sul, lá no Rio Grande do Sul, porque essa vereadora passou recursos que eram da cota feminina para um candidato a vereador. Os dois foram eleitos e agora, então, o Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato dos dois por conta disso. Logo, no meio político, já se inferiu que o que vai acontecer, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, poderia acontecer com a deputada federal Dulce Miranda. Na coluna do CT, o nosso repórter Luiz Gomes conversou com o advogado da Dulce, o Dr. Sérgio do Vale, e ele disse que a história não é bem assim. Segundo ele, são casos muito diferentes. A primeira diferença que ele diz é que, no caso do Rio Grande do Sul, foram cargos do mesmo nível, ou seja, passou de uma vereadora para o vereador. No caso do Tocantins, o que ocorreu foi uma dobradinha, que é muito comum na política brasileira. Ou seja, a Dulce Miranda, candidata a deputada federal, à reeleição, passou o recurso que ela recebeu para um candidato a deputado estadual. Outra coisa interessante que diz o Dr. Sérgio do Vale é que a própria reeleição da Dulce mostrou que ela não é uma candidata laranja. E o objetivo dessa legislação é evitar, defende ele, que recursos que seriam destinados exclusivamente à campanha de mulheres, à eleição de mulheres, seja usado aí, que a mulher seja usada como laranja para passar dinheiro para os homens. O que não foi o caso, que a Dulce foi reeleita, né? E essa é a defesa que ele faz. E uma coisa interessante que ele diz, e que eu concordo nesse sentido, se a Dulce fosse um homem, ela não teria problema nenhum. O que está ocorrendo com a Dulce é porque ela é uma mulher, então por isso que ela está sendo questionada. Não é defender a Dulce ou B ou C, mas eu também, desde o início dessa história, eu tenho dito isso. Essa foi uma legislação criada para a mulher não ser usada como laranja. O que acontecia? O homem colocava uma mulher de candidata só para lá receber o dinheiro e depois pegava esse dinheiro dela e transferia para candidaturas masculinas. Ou seja, a mulher é só uma laranja. Não foi o caso. Nesse caso, a candidatura, ela não foi o dinheiro não foi usado para uma candidatura laranja. Tanto é que a Dulce não só foi eleita, ela foi reeleita. Inclusive, eu preciso dizer isso, que ela já era deputada federal. Se fosse a Amália Santana, se fosse Cátia Abreu, fosse quem fosse, a defesa tem que ser no sentido do que é a lei. Qual que é o objetivo da lei?
proteger as mulheres para as mulheres não serem usadas como laranja. Nesse caso, a Dulce não foi candidata a laranja. Então, assim, eu acho que uma lei que era para proteger as mulheres está sendo uma lei machista pela forma como o Ministério Público está atuando nessa história. Eu já fiz essa defesa e reforço essa defesa. Então, fica aqui a minha opinião. Não sei o que vai acontecer lá na frente, o advogado dela está bastante otimista, vamos ver o que vai ser, já tem gente de fora aí torcendo para a cassação dela ocorrer para ocupar a vaga. Vamos ver o que vai acontecer, mas a avaliação que eu faço da lei, dependendo de Dulce, de Kátia, de Amélia, quem é que seja, a defesa que eu faço é o seguinte: essa lei é para a mulher não ser usada como laranja. Se essa lei ela é usada para prejudicar uma mulher que ela foi candidata e fez uma dobradinha, como faria se fosse um candidato homem, e ela é caçada por isso, então essa lei, que era para proteger a mulher, se torna uma lei machista, concorda? Eu acho que tem que repensar aí, não pode acontecer uma coisa dessa, senão a lei não está servindo o propósito dela. Pessoal, esse foi o nosso Politicando para encerrar a semana e desejo a todos vocês um bom final de semana. Vamos curtir aí com responsabilidade, descansar, fazer nossas corridinhas, jogar nossa bola e na segunda-feira retomar nossas vidas. Um abraço a todos!